Imagine poder folhear um livro antigo, amarelado pelo tempo, onde um padre, no Brasil colonial, registrava o batismo de crianças. Mais do que um simples ritual religioso, essas anotações eram um retrato vivo e complexo da sociedade. Quem era considerado branco? Quem era pardo? E o que essas palavras realmente significavam? Este é o ponto de partida do capítulo O Vigário Pereira, as Pardas Forras, os Portugueses e as Famílias Mestiças, do historiador Roberto Guedes Ferreira. Uma investigação profunda que nos leva à freguesia de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, no crepúsculo do século XVIII e alvorecer do século XIX. A tese central que percorre este trabalho é fascinante. Os registros de batismo eram muito mais que formulários religiosos. Eram documentos sociais, espelhos de uma sociedade escravista, onde a identidade das pessoas era fluida, negociada e profundamente influenciada por quem detinha o poder da caneta, o vigário, e pelas redes de relações de cada família. O conceito-chave que vamos encontrar repetidas vezes é o de pardo forro. Mas esqueça a ideia de que isso era apenas uma descrição de cor de pele ou um simples sinônimo de liberto. Na São Gonçalo colonial, pardo forro era uma condição social, uma classificação que sinalizava, ao mesmo tempo, uma ascendência escrava e um distanciamento dela, uma origem mestiça e uma posição específica na intricada escada social do Império Português. Para reconstruir esse mundo, o autor mergulhou nos livros de batismo de brancos e forros, e o personagem central dessa história documental é o vigário Antônio Rodrigues Vicente Pereira. Ele não era um mero escrivão passivo, pelo contrário, era um filtro, um intérprete ativo da realidade social. Cabia a ele julgar, presumir e, muitas vezes, omitir informações sobre a cor e a origem das pessoas. Sua caneta podia, com um gesto, silenciar o passado escravo de uma família ou, com o outro, ressaltá-lo. E é aí que encontramos uma das descobertas mais intrigantes: o poder do silêncio. Nos livros de brancos e forros, quando o vigário Pereira não registrava a cor de alguém, isso não era um esquecimento, era uma declaração. Omitir a cor significava que aquela pessoa ou família era socialmente branca. Ter sua cor omitida era um sinal de que você havia conseguido se afastar suficientemente do estigma da escravidão, pelo menos aos olhos da igreja e da comunidade. A fluidez dessas classificações fica ainda mais clara quando acompanhamos casos reais. O casal Ângelo e Rosa Barcelos, por exemplo, nos dá uma aula sobre a instabilidade da identidade social. Em 1801, ao batizar uma filha, não houve qualquer menção à sua cor no registro. Apenas 4 anos depois, em 1805, no batismo de outra filha, o mesmo casal foi classificado como pardos forros. Isso demonstra que o tão falado embranquecimento não era um processo linear e inevitável. Era uma montanha-russa documental influenciada por contextos que iam muito além da aparência física. E quais seriam esses contextos? As redes de poder e influência eram decisivas. A história de Maria Luísa de Bustamante é emblemática. Em uma fazenda, cercada pela autoridade do proprietário que era padrinho, ela era tratada como dona, uma senhora sem cor, socialmente branca. No entanto, quando seu filho foi batizado longe desse ambiente protetor, na igreja matriz, ela foi simplesmente registrada como parda. A mesma pessoa, duas realidades sociais completamente diferentes. A identidade, portanto, vestia uma roupa diferente dependendo do palco social em que se estava. Mas o mundo dos livres e forros não era homogêneo. Pelo contrário, era marcado por hierarquias internas profundas e sutis. Os dados compilados pelo autor revelam padrões sociais muito claros. Havia uma forte tendência à endogamia, ou seja,
as pessoas casavam-se preferencialmente com outras da mesma condição. Pardos forros casavam com pardas forras. Pretos forros casavam com pretas forras. E o que é mais revelador, a união entre um pardo forro e uma preta forra era uma raridade extrema. Isso nos mostra que, dentro do vasto grupo dos egressos da escravidão, existiam barreiras sociais muito bem definidas. E é aqui que encontramos um dos achados mais importantes do capítulo: o papel central das mulheres pardas forras na mestiçagem. Os números são eloquentes. Elas foram as principais parceiras dos homens portugueses que chegavam à colônia, frequentemente imigrantes pobres. Essas uniões não eram meramente relações de dominação. Muitas vezes, as mulheres pardas forras agiam como agentes históricas, como coautoras dessas alianças. Elas eram a porta de entrada desses portugueses na comunidade local, tecendo redes de compadrio e criando famílias mestiças que redefiniam o tecido social de São Gonçalo. Toda essa complexidade tinha um objetivo social claro: a busca pela honra e pelo distanciamento. Ser pardo era socialmente mais valorizado do que ser preto, cabra ou especialmente mulato, um termo carregado de conotações pejorativas. Os pardos buscavam ativamente se diferenciar, adotando comportamentos considerados moralmente aceitáveis pela igreja, como o casamento formal na igreja. Eles se organizavam em suas próprias irmandades religiosas, dedicadas a santos como São Gonçalo Garcia, o primeiro santo pardo. Tudo isso para construir e consolidar uma honra familiar que pudesse ser transmitida através das gerações. Por fim, as implicações deste estudo vão muito além da freguesia de São Gonçalo. Elas nos obrigam a repensar o que sabemos sobre o Brasil colonial. Ele sugere, por exemplo, que as taxas de alforria podem ter sido subdimensionadas, talvez muito maiores do que se imaginava. Demonstra que, mesmo sendo uma sociedade escravista e estamental, havia mobilidade social, mas uma mobilidade de um tipo específico. Não era a do indivíduo que vence sozinho, e sim uma ascensão familiar e geracional, construída lentamente através de casamentos estratégicos, estabilidade e a perpetuação de um nome. E, talvez a lição mais importante, é uma crítica contundente à visão que homogeneiza os libertos. O capítulo nos mostra, com riqueza de detalhes, que dentro do grupo dos forros existiam hierarquias, distinções e preconceitos tão complexos e significativos quanto aqueles que separavam os livres dos escravos. Em última análise, este capítulo nos convida a ler entre as linhas dos registros paroquiais. A fluidez da cor não era um erro, mas a chave para decifrar um mundo onde a identidade era uma negociação constante. Uma negociação travada entre as ambições das famílias, os preconceitos da sociedade e a caneta, por vezes arbitrária, mas sempre poderosa, do Vigário Pereira.